Shalom, princesa! Estamos aqui no devocional Livro de Esther, a Rainha Esther. A gente já viu o capítulo 1, né? A história, como foi que Deus criou a oportunidade para que Esther viesse ser rainha. E no capítulo 2 a gente viu a coroação de Esther e agora a gente vai para o capítulo 3. Esses capítulos são bem pequenos. O livro de Esther é bem pequeno, então assim, vão ser áudios pequenos, eu creio, mas eu também creio que o Espírito Santo vai estar te ministrando, falando com você. Ó, o 10 mesmo, é muito pequenininho, né? A gente vai ler o 9 e o 10 quando chegar lá no 10. Mas esse capítulo 3 é pequeno, o 4 também é, mas fique ligada em nome de Jesus. Vamos orar? Eu te peço que você incline sua cabeça, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Querido, amado Espírito Santo, estamos aqui, queremos mais de Ti, Senhor, queremos entender a Tua palavra, nos ajuda a ter discernimento espiritual, nos ajuda, Senhor, a Te ouvir e Te obedecer, ensina-nos, Senhor, os Teus caminhos, os Teus preceitos, ajuda-nos, Pai, precisamos de Ti, queremos Te ouvir e Te obedecer, Pai, ajuda-nos, fortalece a nossa fé, ministra nosso coração, Tu és bem-vindo, Espírito Santo, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes de eu continuar, gente, olha a minha capa. A minha Bíblia já tá meio velhinha, né? Mas olha a capa, gente. Que coisa linda. Essa capa, ela foi colada. Aí, eu não sei se você percebeu, esses dias estava saindo. E Elizabeth, que é a mãe de Flavinha, ela costurou agora. Para sair aqui não vai ser fácil, não. Então, se você quiser, manda aí um WhatsApp, manda um direct, escreve aí nos comentários, porque Elizabeth faz essas capas lindas. Minha Bíblia, apesar de estar velhinha, ontem, inclusive, enquanto ela estava sem capa, que ela tinha ido, né, levado para costurar, ela molhou, e aí ficou mais velhinha ainda. Mas a capa agora vai ajudar ela a não se deteriorar. Ela já tem uns 3 anos, essa Bíblia, que eu todos os dias tô com ela, né? Ganhei de aniversário de Rita. Mas eu tô bem feliz com essa capa linda. Vou investir numa nova Bíblia de estudos, né? E deixar como a outra eu deixei aposentada e olho de vez em quando. Mas eu amo essa Bíblia com essa linguagem. Mas a de estudo vai ser maior, grandão, vai dar um entendimento melhor, né? É um projeto pro futuro. Mas por enquanto, a minha capa tá um arraso. Elizabeth, amada, obrigada mesmo, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, vamos lá, capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostraram-se diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Gente, você viu que Mardoqueu ele descobriu aquela conspiração, né? E quem foi que foi lá para matar os caras, enforcar? Foi Ramã. Então, Ramã foi como agora um descoberto, né? Um achado no reinado. E aí o rei Xerxes posicionou ele numa posição grande, boa, né? E ele agora passava a ser adorado, prostrado, né? As pessoas se prostravam quando viam ele, né? A saudação era essa. Só que Mardoqueu não fazia isso. Por quê? Porque Mardoqueu é judeu. E judeu não se prostra diante de ninguém a não ser do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Então, assim, Ramã começou aqui. A gente começa a ver a história de Ramã aqui e a ira dele contra Mardoqueu. Então, se o judeu Mardoqueu não se prostra, nenhum judeu se prostra, então vamos eliminar. A conta na cabeça dele foi muito simples, foi muito fácil, né? Porque é aqui que a gente vê esse plano maligno que ele faz. Porque o diabo, a vida inteira, ele quis eliminar o povo escolhido de Deus. Quem é o povo escolhido de Deus? Deus escolheu quem? Abraão, Isaac, Jacó. A gente vê que é um povo escolhido de Deus, o judeu, o povo de Israel, Deus sempre esteve ali com eles e sempre está, é um povo escolhido de Deus, e o diabo sempre vai querer, sabe, diminuir eles, lesar, acabar com eles, e foi isso que ele fez aqui, e usou a vida de Ramã maravilhosamente bem, e que não use a minha e a sua, em nome de Jesus. Então vamos lá ver, né? Ele ficou pirado porque Mordecai não se prostrava. Versículo 3. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Ramã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado.
Quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ele ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então, na Pérsia, o povo que foi exilado na época da Babilônia não existiriam mais. Misericórdia! Ele quis aqui decretar a morte de todos eles. Vamos ver aqui, versículo 7. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Ramã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. O mês de Adar, em hebraico, aproximadamente fevereiro ou março, também no versículo 13. Então, o mês de Adar é como se fosse o início do ano pra gente, né? Mas é o último mês deles, é como se fosse fevereiro ou março. E eles tomaram na sorte para ver o dia que eles iam eliminar o povo judeu da terra. Imagina. Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu os colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute este trabalho. Minha gente, Ramã foi lá para persuadir o rei, contou um pouquinho da história, ainda foi dizer que era tipo inimigo do rei, ainda colocou à disposição o dinheiro dele, a prata e o ouro dele para acabar com toda essa história. Versículo 10. Em vista disso, o rei tirou o seu anel selo do dedo, deu a Ramã, inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Minha gente, o rei selou. E essa história, você vê aqui como o inimigo ali usou a vida de Ramã e aqui conspirou, né? E aqui influenciou o rei também a selar isso. Misericórdia. Versículo 12. E assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Ramã ordenou que escrevesse cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar, aniquilar completamente a todos os judeus. Minha gente do céu, olha só isso. Aniquilar e exterminar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças num único dia, o 13º dia do 12º mês do mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. E por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidade de Suzã. O rei e Ramã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Então esse foi o plano de Ramã para exterminar os judeus, e ele teve ali o selo do rei, ele foi influenciado pelo inimigo, e o inimigo conseguiu ali fazer um decreto, né? Tipo, no dia 13 de fevereiro, um exemplo, porque é entre fevereiro e março, né? Mas no dia 13 de fevereiro, digamos, era o dia que iria se eliminar os judeus da face da terra. E tudo isso aprovado, assinado pelo rei, estava legalizado. Eles tinham que se prontificar, tinham que se organizar, porque aquele dia eles iam saquear os judeus. Tudo que os judeus tinham, eles iam poder ficar. Imagine. Olha só que bomba. Misericórdia. Misericórdia se você recebeu uma bomba parecida com essa. Eu quero te dizer que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O diabo pode planejar e influenciar pessoas, mas Deus é muito maior. Eu e você precisamos nos apegar ao Senhor. E é isso que a gente vai ver nos próximos capítulos, como Mardoqueu, o que aconteceu ali. Então eu e você precisamos estar atenta no mundo espiritual e nos apegar mais e mais ao Senhor. Amém?